Beleza. Tutor William, do Polo de Arapongas, tudo ok com imagem e som? Tudo, né? E o tutor Tiago, Vaiporã. Também tudo certo por aí, Tiago? Tudo ok. Então, agora são 2h27, aguardamos mais 3 minutos a entrada dos outros polos, senão iniciamos pontualmente às 2h30. São Mateus do Sul também já está presente. Tá? Acredito que é você, Letícia, que está aí. Tudo ok com a imagem e som por aí também? Aguardamos, então, apenas a entrada do polo de reserva. Acredito que todos os outros já estão presentes. Bom, agora são 2h30, exatamente, então daremos início à nossa webconferência de hoje. Acredito que o polo de reserva, né, já deve estar se conectando, já devem estar entrando. Podemos iniciar e aí depois eles acompanham a web a partir do momento que conseguirem a conexão. Né? Primeiramente, então, gostaria de transmitir, então, os cumprimentos do nosso coordenador, do professor Newton Sim, né, que está online aqui nesse momento de início, para verificar, né, se estava tudo ok com a conexão, com a transmissão. Né? Ele deseja um ótimo encontro presencial a todos vocês, né, assim como, né, também reitero, né, os cumprimentos dele e, nesse primeiro momento, então desejo que esse encontro presencial seja bastante proveitoso a todos vocês e acredito que podemos iniciar, então, já que temos o horário estipulado e, né, várias atividades a serem realizadas no dia de hoje, podemos iniciar com as questões que definitivamente já nos interessam, né? Podemos dispensar as apresentações. Nesse momento do curso, todos vocês já me conhecem, né? Já sabem qual é o meu papel aqui. Então, vamos ao que interessa. Então, vocês sabem que é de praxe, né, na organização de... desculpe, antes de começar, eu peço, por favor, para que caso vocês tenham qualquer tipo de problema com a conexão, com o som, com a transmissão da imagem, por favor, escrevam, né? Peçam para que os tutores escrevam no bate-papo, que transmitam para mim imediatamente, e o mesmo com relação às dúvidas, né? Eu quero que, né, sempre que ocorra qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão, vocês acreditam que não ficou bem esclarecida ou que ainda resta algum tipo de questionamento, que por favor entre em contato com os tutores para que eles escrevam e, né,
nesse momento eu já posso respondê-los ao vivo. Esse é um dos motivos e é a grande importância, né, da ocorrência da webconferência dos encontros presenciais, né? Em todas as disciplinas do curso vocês têm webconferências, elas ocorreram tanto em OTCC 1 como em OTCC 2, né, que é uma disciplina que acabou de se encerrar. Todas elas são gravadas, né, para que vocês possam assistir depois, que sabemos que muitas vezes no horário em que elas ocorrem, né, que a transmissão ao vivo ocorre, muitos de vocês não podem participar, enfim, né, por infinitas razões que não vêm ao caso aqui, mas a gravação é disponibilizada, mas a gente sabe que muitas vezes, mesmo assim, muitos alunos, né, não acabam tendo a oportunidade também de assistir por motivos particulares. Então, a grande importância da ocorrência da webconferência nos encontros presenciais é que esse, né, é um momento em que nós teremos uma conexão e uma conversa ao vivo. Então, eu percebo, né, que mesmo depois que as gravações das webs são disponibilizadas na plataforma, que mesmo após as gravações, ainda restam muitas dúvidas, né? Tanto as dúvidas concernentes à própria execução do projeto, né, que dizem respeito, então, à própria pesquisa e à própria produção do conhecimento histórico, então existem dúvidas desse caráter, né, que são postadas a todo momento na plataforma, e também existem as dúvidas de caráter, vamos dizer assim, organizacional, de caráter burocrático, que dizem respeito a datas, que dizem respeito à forma de defesa, que dizem respeito à entrega, né, e que acabam aparecendo, né, mesmo com a postagem dessas gravações. Então, por isso a importância da ocorrência dessa webconferência nos encontros presenciais, porque é um momento em que, né, a priori, né, todos vocês estão participando, todos os alunos de todos os polos, né, a não ser os alunos que possuem algum tipo de justificativa para não participar dos encontros, né, já que os encontros são obrigatórios, né, e que fazem parte daquela carga horária, né, que o regimento do curso, né, com base no que o MEC propõe, estipula como uma carga horária presencial, né. Então, sendo que todos vocês estão presentes, vocês podem acompanhar essa webconferência, né, conversarem entre vocês enquanto a webconferência ocorre, e caso tenham alguma dúvida, né, podem perguntar ao vivo, e eu já, né, vou disponibilizar um tempo dessa web para que essas dúvidas, né, que venham aparecendo, que venham surgindo, né, para que os tutores vão digitando e eu vá respondendo para vocês, né. Muitas vezes eu acredito que vocês até acabam assistindo depois a gravação da webconferência disponibilizada na plataforma, mas não é a mesma coisa, né? Vocês enviam as mensagens via mensagem particular ou no fórum, mas é lógico que sempre uma conversa, né, não pessoalmente, mas, né, ao vivo, em tempo real, auxilia melhor no entendimento de diversas questões. Então, esse é o motivo principal para a ocorrência dessa webconferência hoje, e especialmente num momento tão importante, né, do curso com relação aos trabalhos, à escrita dos trabalhos de conclusão de curso, que justamente nesse momento, né, essa programação não se deu à toa, mas ela foi completamente planejada. Vocês finalizaram as disciplinas de OTCC 2, né, e iniciam agora, então, a escrita efetiva dos projetos de pesquisa. Então, antes que dos projetos de pesquisa, não, me desculpe, né, a escrita dos trabalhos de conclusão de curso. Então, antes que essa escrita se inicie, é necessário, sim, né, é essencial que a gente tenha essa conversa. Então, acredito que nós podemos passar, primeiramente, para as questões de ordem prática, para as questões de ordem burocrática. A Letícia enviou uma mensagem, né, dizendo que o polo de São Mateus está com problemas na conexão. Conseguiram restaurar a conexão? Estão me ouvindo agora? Aguardo o retorno dela antes de continuar.
mas eu estou vendo, né, o nome do polo online aqui, acredito que está tudo bem. Bom, já começam a surgir as primeiras dúvidas, então vamos para as primeiras explicações condizentes, então, com a entrega. Como todos vocês sabem, a disciplina de OTCC2, né, esteve aberta na plataforma de julho, se não me engano, ou início de agosto, até agora, o final de novembro. Então, foram 3 meses, né, um pouco mais, destinados, né, para que todos vocês pudessem elaborar os projetos de pesquisa de vocês. Então, a tarefa final da disciplina de OTCC2 foi a entrega do projeto de pesquisa completo. É uma fase primordial para qualquer pesquisa, né? Não há em nenhum tipo de curso, em qualquer nível, a escrita de um trabalho acadêmico, né, sem antes a preparação de um projeto de pesquisa. É o projeto de pesquisa que vai guiar todas as ações de vocês, né, no momento da escrita e no momento da pesquisa mesmo efetiva. Que bom, o polo de reserva conectado, então era o único polo que faltava, né, já chegou aqui agora, exatamente no momento em que começamos com as questões que realmente interessam. Então, bem-vindos, né, boa tarde a todos os alunos do polo de reserva, acabamos de começar, então vocês vão poder acompanhar a discussão na íntegra. Então, juntamente com a entrega desse projeto de pesquisa, foi solicitado, né, que vocês enviassem, juntamente com o projeto de pesquisa, a carta de aceite do orientador. Né? Essa era uma prerrogativa para que o projeto fosse analisado. Ou seja, o projeto só seria corrigido e só está sendo corrigido, né, mediante a postagem, né, da carta de orientação. Né? Eu já expliquei para vocês na webconferência da disciplina de OTCC por que essa decisão foi tomada já em algumas edições do curso, mas explico novamente. Né? É essencial que o orientador acompanhe a elaboração do projeto de pesquisa. Né? Isso porque aqui na especialização, na nossa especialização, assim como a maioria de todas as outras, nós não temos um tempo muito longo. Né? A especialização como um todo, ela tem uma duração de 1 ano e meio, de 3 semestres, né? E logo após esse segundo semestre que finalizou agora, vocês precisam, então, iniciar a escrita do projeto, né? E que é uma fase, né, para a qual vocês terão apenas 6 meses. Né? E não é um tempo completamente hábil, mas também não é um tempo, né, longo em que vocês possam pensar, né, na procura do orientador depois. Justamente por isso é necessário sim a figura do orientador desde a OTCC2, então desde esse segundo semestre da especialização. Justamente porque é muito difícil, né, que se esse contato seja feito posteriormente, algum professor sério, né, algum professor bem intencionado, aceite orientar um trabalho tão perto do tempo, né, do prazo para entrega, porque sabe que se pegar um trabalho para orientação 6, 5 meses antes da entrega, não terá tempo hábil de realizar uma orientação adequada, de devolver o trabalho para vocês com as observações, com as correções, né, e não dará tempo de vocês conseguirem, né, revisar o trabalho conforme essas orientações. Então, eu estou dizendo tudo isso para falar para vocês que a orientação aqui não significa apenas a carta de aceite assinada e depois o nome do orientador assinado lá no trabalho final. Né? A orientação ela precisa se efetivar, né? Ela precisa ser efetivada, ela precisa ocorrer de uma forma regular. Né? A gente sabe que existem, né, infelizmente, muitas especializações, né, por aí, que apesar de regulamentadas pelo MEC, né, possuem uma lógica um pouco diferente, né, especialmente as especializações particulares. É claro que não estou tratando de todas elas como um todo, existem muitas de ótima qualidade, mas existem, né, algumas que não prezam muito por essa questão relacionada com a pesquisa e com a qualidade dos trabalhos finais. Né? É exatamente ao contrário do que acontece aqui na nossa especialização.
né? Então, justamente por isso, a orientação aqui não é simplesmente uma figuração, não é somente, né, cumprir, né, com a burocracia e ter esse papel, ter o nome do orientador, mas é exatamente, né, ter uma orientação, né, a partir do que significa o termo mesmo, né, um acompanhamento do professor orientador durante todo o processo, né, desde a elaboração do projeto de pesquisa até as várias etapas de escrita, do artigo, né, até o momento da defesa. Então, justamente por isso, por essas razões que eu acabei de apontar para vocês agora, existiu a necessidade de vocês apresentarem a carta de orientação juntamente com o projeto, né? E também a correção do projeto estava condicionada, então, à postagem da carta de anuência do orientador. Né? E aí, então, gostaria de falar para vocês sobre uma questão, né, que acabou aparecendo. Tivemos alguns casos, né, de alunos que tiveram problemas com relação a essa orientação. Né? Não é a primeira vez que isso ocorre, né? Já esperávamos por esse tipo, né, de resultado, né? Já tivemos esse mesmo cenário nas edições anteriores, então, né, é um problema com o qual já estamos acostumados a lidar, mas isso não significa que não seja um problema grave e que não precisa ser sanado, né, imediatamente. Então, alguns alunos não conseguiram postar, juntamente com o projeto, a carta de anuência dos orientadores, mas todos esses alunos que não conseguiram postar possuem uma justificativa cabível. Né? Então, isso não significa que alguns alunos foram privilegiados em relação aos demais, né? Que enquanto alguns, né, tiveram esse trabalho de buscar o orientador, de entrar em contato com diversos professores, até que o processo do orientador fosse efetivado, né, que outros simplesmente não tiveram esse tipo de esforço, entregaram o projeto e que agora o projeto vai ser corrigido, né, e tá tudo bem, né? Não significa isso. Os alunos que acabaram postando os projetos sem a carta da anuência são alunos que, né, haviam entrado em contato com orientadores, né, disponibilizados naquela lista de professores, né, que foi disponibilizada para vocês desde o primeiro semestre do curso, para que vocês pudessem, né, assim que decidissem, né, ainda que, né, de uma maneira não amadurecida e não completamente aprofundada, o tema com o qual iriam trabalhar, né, já entrasse em contato com esses orientadores. Então, por isso que essa lista já foi disponibilizada para vocês desde o início. Então, alguns alunos entraram em contato com esses orientadores, acabaram tendo uma resposta, né, o processo de orientação foi aceito, né, mas durante o processo, né, por N razões, a orientação não aconteceu, né. Em muitos casos, o professor teve que tirar uma licença da universidade por conta das realizações, por exemplo, das pesquisas do pós-doutorado, né, e por isso teve que se ausentar dos processos de orientação, né, e assim como N outros casos. Então, esses casos já estão sendo resolvidos individualmente, e aí a grande questão que eu preciso que vocês, né, aproveitem esse encontro de hoje para resolver é que esses alunos, né, que passaram por esse tipo de situação, né, que já entraram em contato comigo, né, porque eu pedi, assim como todos os tutores pediram, para que qualquer aluno que teve qualquer tipo de problema com relação à orientação ou com relação à postagem do projeto de pesquisa entrasse em contato conosco. Então, a maioria dos alunos, né, seguindo essa prerrogativa, né, já entrou em contato conosco, já explicou o que aconteceu. Então, caso o seu caso ainda não tenha sido resolvido, caso a questão da orientação ainda não tenha sido resolvida, por favor, eu peço, então, para que vocês conversem hoje, pessoalmente, caso a caso, com os tutores dos polos de vocês, né, para explicar o que está acontecendo, né, qual é o caso de vocês, né, e quais vão ser quais serão os próximos passos, né? A maioria de vocês já estão sendo assessorados, muitos de vocês já entraram em contato comigo, eu já encaminhei todos esses casos para os tutores, nós já estamos resolvendo essas questões,
né? Mas mesmo assim, peço para que conversem com os tutores, né? Aproveitem o momento de hoje, apesar de ser um momento com várias atividades, com certeza será possível sim que vocês, né, conversem sobre essas questões, né? Então, para esses casos em específico, né, em que existem justificativas, em que a gente já conversou, né, por e-mail, já conversamos via plataforma, em que essa postagem não cedeu e houve uma justificativa, então é necessário que, né, no máximo, até o final desse ano, né, esses casos, né, sem orientação estejam resolvidos, né. Muitos de vocês acabaram, né, porque não tiveram, né, o processo de orientação aceito pelos professores da lista, né, disponibilizada, acabaram entrando em contato com professores que estavam fora da lista, né, e a orientação que foi repassada para vocês, né, de forma muito clara, desde a disciplina de OTCC1, depois também na webconferência de OTCC2, bem como também na webconferência do Encontro Presencial 1, né, do primeiro semestre, a orientação que foi repassada é que, né, caso seja realizado um contato com um professor que esteja fora da lista, né, antes que esse contato seja realizado, é necessário que vocês enviem esses nomes, né, para nós, ou para os tutores, que vão encaminhar esse nome para mim, ou para a professora Veridiana, né, que é a outra professora formadora, para que, né, depois de uma conversa com a coordenação, né, com os professores coordenadores do curso, nós possamos validar ou não essa orientação. Por quê? Essa não é uma decisão que cabe somente a nós, mas que diz respeito à própria regulamentação da especialização, né, e à própria exigência do MEC, né. Então, primeira exigência é que esse orientador, ele possua, no mínimo, né, o título de mestre. Né? Então, isso eu acho que já está claro para todos vocês. Além de possuir o título de mestre, é necessário, sim, que esse orientador, em algum momento da sua formação acadêmica, tenha tido, né, contato, tenha tido alguma formação com a área da história. Então, se ele não é graduado em história, ele precisa ter mestrado em história ou doutorado em história, ou uma familiaridade muito grande com esses temas. Né? Após tem sim, né, um caráter interdisciplinar, né, mas todos vocês sabem, então, que o que embasa o curso são, né, discussões historiográficas, são discussões de cunho historiográfico. Então, todos esses trabalhos precisam partir, né, desse viés, e por isso, então, a importância de um orientador que possua, né, no mínimo, uma das formações, né, relacionadas com a história. Né? E aí, além disso, também, vocês precisam, né, não também apenas por uma questão nossa, né, que estamos preocupados, então, com a qualidade do trabalho que vocês vão apresentar, né, e em decorrência disso, né, com a qualidade da formação de todos vocês, a gente precisa que vocês também tenham orientadores que estejam na ativa, ou seja, né, vocês não podem, né, apresentar, né, cartas de anuência de vindas de orientadores que realizaram, por exemplo, um mestrado em 2010 e que depois disso nunca mais atuaram na área, né? Que estejam, por exemplo, dando aulas hoje, por exemplo, na rede pública, né? Não é nenhum tipo de desmerecimento com esse profissional, é claro que não, mas ele tem uma função diferente hoje, ele está trabalhando a partir de outra perspectiva, né? O professor orientador, ele precisa ser um professor que está vinculado de alguma maneira com o mundo da pesquisa, né? Com o mundo acadêmico, por mais que ele já tenha terminado o seu mestrado, o seu doutorado ou o seu pós-doutorado há alguns anos, ele precisa de alguma forma estar vinculado com a academia. E como? Participando de congressos, apresentando trabalhos, publicando artigos, publicando capítulos. Por conta disso é que a gente pede que seja, nesse momento da escolha do orientador, dessa validação do orientador, que vocês nos enviem, então, o link do currículo Lattes, de todos eles, para que a gente possa verificar, então, se esse orientador, se ele está realmente ativo, se ele está mesmo transitando, por esse mundo, por esse universo da pesquisa. Então, eram essas as condições que eu queria, reiterar novamente com vocês nesse momento da busca. E eu sei que muitos de vocês acabaram encontrando dificuldades, no processo de encontrar um orientador e acabaram escrevendo, às vezes um pouco chateados, que os professores da lista disponibilizada não aceitaram, os trabalhos,
a orientação dos trabalhos. E aí acabaram utilizando, né, como justificativa muitos de vocês, às vezes, que isso se daria pela falta de remuneração. E aí eu gostaria, né, de esclarecer que não, né, não é prática comum em nenhuma universidade pública, né, que os professores sejam remunerados pelas orientações que realizam. Né? Isso pode até se dar, eventualmente, também não tenho conhecimento sobre em alguma faculdade particular, em algum tipo de especialização particular, mas nas especializações, tanto de, né, universidades estaduais como universidades federais, não existe essa prática de remunerar o professor orientador, justamente porque essa é uma prática comum, né, aos professores pesquisadores, né, a partir do momento que você está inserido no ambiente acadêmico, né, seja como um professor titular, seja como um professor concursado, é prática comum que você oriente alunos, né, faz parte também das suas prerrogativas. E também, até para os professores que não estão inseridos, né, no interior da universidade, né, como professores mesmo, a orientação, né, acaba sendo também de grande valia, porque além da troca, que sempre acaba ocorrendo, né, nesse processo, né, lógico que o professor orientador também acaba lendo, também acaba estudando muito para esse tipo de orientação, né, é interessante também para o professor ter essas orientações registradas no seu currículo Lattes, né, justamente para comprovar também que ele está ativo, né, nesse universo da pesquisa. Então, é uma troca, né, é uma troca que faz parte, né, desse universo da academia. Então, somente por isso eu gostaria de justificar para vocês que essa questão, né, de não existir a remuneração não é o que impede, né, o processo de orientação. E muitas vezes esses professores acabam negando porque, né, não se sentem à vontade com relação àquele tema, porque estão sobrecarregados de outras atividades, né, porque não tem nenhum tipo de familiaridade com aquela pesquisa, ou justamente porque acreditam que o projeto não foi bem escrito, né, que o projeto apresenta muitas deficiências. Então, justamente por isso, né, tantas vezes eu acabei, né, e os tutores também, né, os avisando, né, da necessidade, né, de uma apresentação muito bem escrita, né, quando do envio desses e-mails, né, a utilização de uma linguagem formal, de uma linguagem acadêmica, né, que vocês apresentem também a formação de vocês, né, que quando possível anexem, né, algum trabalho, algum artigo que já escreveram, né, para que esse professor possa conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, né, tudo isso, claro que acaba auxiliando também, né, nesse processo de busca de orientação. E aí, durante a disciplina de OTCC 2, né, foi criado um fórum para vocês, para que logo, acho que no segundo mês da disciplina, e nesse fórum vocês deveriam, então, postar, né, para os alunos que ainda não haviam conseguido orientador, vocês deveriam postar, então, caso estivessem tendo algum tipo de dificuldade, né? Muitos alunos postaram, né, não significa que vocês postariam e que imediatamente vocês teriam um retorno, né, com o nome, né, de um possível orientador, mas, né, na medida do possível, nós atendemos todos os casos, demos dicas de nomes, né, de professores que vocês poderiam entrar em contato, e eu sei que isso foi proveitoso para muitos alunos. Muitos alunos que estavam sem orientador acabaram conseguindo um orientador depois desse processo, né, de postar no fórum a temática que estavam estudando, né, e aí nós, professores formadoras e também os tutores, né, conversamos com vocês, ajudando, né, com a indicação de possíveis nomes, né, então, eu fiz toda, né, essa retrospectiva, então, para justificar esses casos, né, de alunos que acabaram, né, postando o trabalho, mas não postaram a carta, né, para reiterar a necessidade, então, de resolução imediata desses casos, né. Não existe como prorrogar mais esse processo de orientação. Né, tudo bem? O William tinha enviado uma mensagem, né, nesse meio tempo, dizendo que alguns alunos da Arapongas, do Polo de Arapongas, postaram o projeto fracionado, mas não conseguiram postar a versão completa. Então, vejo, nesses casos, o que acontece? A gente sabe, né, e várias vezes já foi, né, dito para vocês que, né, a especialização não é o único curso que o NUTEAG atende.
que existem vários outros cursos, né, ocorrendo ao mesmo tempo, e que justamente por isso vocês devem se preocupar sempre em realizar a postagem antes do prazo de encerramento, ao menos um dia antes, ou quando acabam realizando no último dia, que não deixe muito para a última hora, né? Normalmente, quando você deixa para postar o projeto ou a atividade 10, 5 minutos antes, né, lógico que você pode ocorrer o risco de ter algum tipo de problema, porque o sistema se sobrecarrega, né? Entretanto, né, se o aluno postou todos os itens, né, porque só relembrando, né, com todos, a disciplina do TCC tinha o seguinte caráter, né, vocês deveriam postar de forma fracionada todos os itens do projeto, né, para que os feedbacks fossem sendo dados, né, caso vocês tenham postado dentro do prazo, né, separadamente. E aí, na atividade final, que vale a nota toda, era, né, a união de todos esses itens em um projeto de pesquisa e a postagem. Então, né, William, nesse caso, caso o aluno tenha postado todos os itens, só faltou postar o projeto final, eu não vejo por que, né, o projeto não ser avaliado. Eu acredito que o projeto pode sim ser avaliado, pode ser sim atribuída a nota, porque o aluno acabou sim realizando todas as atividades que tinham que ser feitas, né? Então, nesse caso, não há necessidade de reprovação, ok? Outro caso, né, que foi bom você ter perguntado, e que acabou ocorrendo com vários outros alunos. A gente sabe que, né, esse processo de comunicação via internet não se dá, né, de um dia para o outro. Então, muitos alunos tinham processo de orientação efetivado, né, já tinham finalizado o projeto, postado o projeto, mas estavam aguardando receber a carta assinada pelo orientador, e o orientador acabou enviando a carta depois do prazo, né? Nesses casos não temos problemas, né? Desde que vocês já tenham conversado conosco, a maioria já o fez, então o projeto está postado, a carta foi enviada depois para o meu e-mail, e a gente sabe que é um processo, né, idôneo, justamente porque o aluno já tinha conversado, já tinha apresentado que essa orientação estava em andamento, então a carta pode ser sim enviada, né, de outra forma, e o projeto corrigido normalmente, né? O que importa, é lógico, é que a orientação está ocorrendo e que o projeto foi efetivado. Tá bom? Então, eu acredito que essa questão sobre orientação, né, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Caso surja alguma dúvida, por favor, né, continuem escrevendo nos fóruns, né, e peço mais uma vez, então, para que caso alguém, né, esteja ainda passando por essa situação ainda de, né, algum tipo de problema com relação à postagem do projeto ou da carta, né, de anuência de orientação, que entre em contato com os orientadores hoje, né, com os tutores, para que essas questões possam ser resolvidas o mais rápido possível, tá ok? Então, agora eu acredito que a gente pode passar para outros encaminhamentos bem necessários para a nossa web de hoje. Muitos de vocês me escreveram, e acredito que com toda razão, né, é uma preocupação muito normal, e acredito que todos deveriam ter essa preocupação, né, de quem escreveu, perguntando sobre prazos, sobre formato, sobre a banca, sobre a escolha, né, dos membros da banca, e perguntando muitas vezes para informar os orientadores, né, que estão questionando também sobre como se dará, então, todo esse processo. Então, a resposta que eu dei, né, para a maioria, né, dos que perguntaram, para todos que perguntaram, e que também já havia falado na web da disciplina de OTCC 2, é que agora, né, com a finalização da disciplina, né, que acabou nesses últimos dias de novembro, qual que vai ser a nossa próxima tarefa, né? Eu e a professora Veridiana, então, vamos sentar e vai fazer uma lista, então, né, com o nome de todos os alunos que entregaram os projetos, né, que estão aptos a continuar a especialização, né, com os temas que estão trabalhando, com o nome e com o e-mail dos seus orientadores. Aí a gente vai criar um grupo, como a gente faz em todas as edições após um grupo, um e-mail, né, um grupo de todos esses orientadores, e vai escrever vários e-mails para eles a partir de agora, né, então até o final do ano, então informando todas essas questões, então, né, concernentes à forma de defesa, ao formato do artigo, as datas, as referências que devem ser utilizadas. Então, podem ficar tranquilos com relação, né, a essas questões, e até mesmo informar os seus orientadores, né, quem ainda não fez isso, que, né, nos próximos dias, né,
até o final desse ano, né, nós, professoras formadoras, então, entraremos em contato com todos os orientadores, né, repassando todas essas informações necessárias. Tá ok? Tudo bem quanto a isso? Né? E aí, no que diz respeito, então, ao formato dos artigos e todas essas outras informações que eu acabei repassando para vocês agora, essas são questões que serão discutidas, então, quando da disciplina, né, quando do início da disciplina de OTCC 3, né, que será a última disciplina, então, né, relacionada com a elaboração, então, dos trabalhos de conclusão de curso de vocês. Após, né, essa disciplina, ela vai ter início em fevereiro, né, já existe uma data estipulada, depois esse calendário vai ser disponibilizado para vocês, para que vocês possam acompanhar. É uma disciplina que também, assim como o OTCC 2, ela tem uma duração bem maior do que todas as demais, né? Então, ela acompanha quase todo o semestre, justamente para que todas essas questões possam ser bem resolvidas durante todo, né, esse semestre. Mas eu acredito que mesmo antes do início da disciplina do ATCC 3, né, em que nós teremos, assim como a web da disciplina, né, nós teremos também, né, uma fala sobre, né, uma fala muito mais demorada do que essa de hoje sobre, né, no encontro presencial. Eu já posso adiantar, né, algumas informações para vocês referentes à organização desses trabalhos, para que vocês possam ir adiantando, né, o trabalho e para que também possam planejar as ações de vocês para o ano que vem, né? Porque, né, não significa que vocês irão parar a pesquisa de vocês, porque a disciplina só vai iniciar em fevereiro, né? Tenho certeza que muitos de vocês irão aproveitar, né, como a gente sempre faz, nós que trabalhamos, né, na escola, trabalhamos em faculdades, trabalhamos em universidades, acabamos aproveitando esse período de férias, né, para poder realizar, então, essas pesquisas, né, de cunho pessoal, né, e condizentes com a nossa formação, né, normalmente é o tempo, né, que a gente tem, assim, que fica mais tranquilo, que tem mais tempo de sentar e pensar nessas questões, então, para que vocês possam, então, aproveitar o mês de janeiro, né, para realizar esse tipo de atividade, eu acredito que eu posso adiantar algumas questões para vocês, e por isso também a importância, né, mais uma vez, da ocorrência dessa webconferência hoje. Então, vejam só, todos vocês já sabem, mas não custa né, reiterar mais uma vez. O formato adequado, né, o formato adotado, então, do trabalho de conclusão de curso na especialização é um formato de um artigo. Tá? Então, todos vocês vão entregar, então, um artigo, né? Muito provavelmente essa entrega ocorrerá, então, na metade do ano que vem. Não existe ainda uma data específica, mas, né, já se preparem para entregar o artigo nessa data, na metade do ano que vem, né, em meados do ano que vem. Então, esse é um artigo que, né, depois todas essas regras vão ser passadas de uma forma bem exata, mas é um artigo que deve conter, né, entre 18 a 30 páginas no máximo, então a maioria dos alunos sempre acaba, né, defendendo com esse artigo com 22, 24 páginas, né, de 18 a 22 páginas, aproximadamente. Então, né, essa é uma questão que vai depender muito de cada um, né, de cada tema, de cada aluno. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do artigo, para que vocês já possam, né, esquematizar, então, essa escrita. E nós seguimos, né, como modelo, então, todas as normas da revista Ateliê de História. Vocês sabem, então, né, porque já foi falado sobre isso em outras webs, que os artigos, né, que durante a banca recebem nota igual ou nota superior a 9, passam por uma avaliação posterior, né, e são selecionados para serem publicados na revista Ateliê de História, né, que é uma revista, né, organizada, então, pelo Departamento de História da UEPG e que publica, então, artigos, projetos, monografias resultantes, então, da produção dos alunos, tanto da especialização quanto do mestrado.
Eu acredito que da graduação também, né? Alguns artigos selecionados também. Então, não significa que se você tirou 9 ou nota superior a 9, automaticamente o seu artigo entra na revista, né? Esse artigo se tirou, né, nota igual a 9 ou superior a 9, passa por uma nova avaliação realizada pelos editores da revista, né, em conjunto com alguns professores da especialização, e aí esse artigo vai ser publicado na revista, né, o que, para quem pretende continuar, né, a vida acadêmica, né, significa uma grande oportunidade. A gente precisa ter sempre artigos publicados, né, e também o próprio reconhecimento e a divulgação, né, dos trabalhos que vocês vêm realizando aqui na especialização. Então, por conta disso, né, por conta dessa publicação dos artigos, nós seguimos, então, as normas, né, as normas da revista. Então, no momento que vocês forem começar a escrever, né, além de seguir, então, essas normas da BNT, que são normas padrões, né, vocês verificam, então, no site da revista, quais são essas normas. É claro que quando a gente começar a disciplina de OTCC3, né, haverá um link disponível para vocês, né, com um documento em que todas essas normas estarão, né, detalhadas uma a uma, né, letra, espaçamento, margem, citações, referências, né, e reitero a necessidade disso ser observado desde o início, porque também é um pré-requisito para que o artigo seja aceito, né? Então, assim como na disciplina do OTCC3, né, só foram corrigidos os trabalhos, né, que apresentaram a carta de anuência do orientador, na disciplina do OTCC3 só são também enviados para avaliação para a banca os trabalhos, então, que se encontram dentro dessas normas, né? Justamente porque a gente sabe que qualquer tipo de trabalho acadêmico precisa seguir, né, essa normalização acadêmica, precisa seguir esse padrão. Então, já atento, porque caso alguém, né, resolva adiantar esse trabalho em janeiro, né, ou, né, começar, se não possui familiaridade, né, com esse tipo de normalização e normalizar os trabalhos, né, dessa forma, que já pode entrar na revista e verificar quais essas normas, né, e já começar a escrever, né, com essas normas para que o trabalho, né, já se adiante na medida do possível, né. Então, eu já falei para vocês aqui agora que, então, o formato do trabalho é um artigo, né, entre 18 a 25 páginas, né, essas 25 páginas podem passar um pouquinho, mas no máximo chegando até as 30 páginas, no máximo mesmo, né, que o trabalho, então, deve seguir, né, essas normas que estão postadas, então, na revista Ateliê de História, né, que vocês já podem verificar, né, só digitar no Google Revista Ateliê de História, que, né, o primeiro link que vai aparecer é o da revista, né, e mais uma questão, então, que eu preciso reiterar de vocês, que é de suma importância, é de que as nossas bancas serão presenciais, né, desde a nossa última edição da especialização, as bancas ocorrem, né, de forma presencial. Essa é uma determinação do MEC, né, para que as especializações à distância continuem funcionando, e acredito que é uma determinação excelente, né, com certeza, sempre que existe uma banca presencial, né, o ganho do aluno é muito maior, né, a possibilidade de reflexão, a possibilidade de intervenção, né, é muito maior. Então, eu já aviso vocês que essas bancas ocorrerão, né, de forma presencial. Já era uma questão sobre a qual a gente tinha conversado também nas webs anteriores, né, é uma questão também que, né, os orientadores serão informados nesse e-mail que eu falei para vocês que iremos enviar, né, até o final do ano, mas, né, as bancas serem presenciais não significa que todos os alunos, todos os orientadores e todos os pareceristas, né, todos os membros da banca tenham que se deslocar até Ponta Grossa, né. A gente já pensou em toda uma logística que dá muito trabalho, né, confesso para vocês, mas que dá resultados, né, e que envolve, então, a ida dos alunos, né, para os polos, né, para os polos onde vocês cursam onde vocês, né, estão matriculados na especialização. Então, os alunos participam dos polos, os orientadores participam das suas casas, e a banca, né, normalmente participa, então, da UEPG. Então, é uma conexão a partir de 3 pontos,
né, para que essa webconferência, para que essa defesa possa ocorrer de maneira presencial. Existem também outras possibilidades que depois, na disciplina da OTCC 3, né, a gente vai explicar com maior profundidade, né, que é a de que os alunos que moram perto de Ponta Grossa, ou que né, moram em Ponta Grossa mesmo, que defendam em Ponta Grossa, né, existe também essa possibilidade, muitas vezes o orientador é de Ponta Grossa, então pode estar presente na banca, né, de forma, então, presencial. Então, na edição passada a gente teve vários alunos que, né, escolheram defender, né, nesse formato, então, indo até Ponta Grossa com os orientadores e com a banca também presente. Né? Então, só adianto, então, também para vocês essa possibilidade e esse formato de banca. Né? As bancas, então, ocorrem de maneira presencial. Né? E também já adianto para vocês, então, que quem escolhe, então, os membros da banca são, né, os orientadores. Né? Em conjunto, então, conosco. Né? Nós temos uma conversa com esses orientadores, né? E aí decidimos em conjunto, então, essa banca. Como a maioria, né, dos orientadores de vocês são orientadores que acabaram sendo indicados, né, que acabaram sendo escolhidos, né, nessa lista, na lista que nós disponibilizamos para vocês, são todos orientadores que nós já conhecemos, e justamente isso é muito bom, porque já acabaram atuando, então, né, na especialização à distância, isso é muito importante, então já conhecem toda essa forma, né, de funcionamento. Então, em conjunto com eles, em uma conversa com eles, nós escolhemos, então, os pareceristas dos trabalhos de vocês, a banca do trabalho de vocês. Ok? Tudo bem com essa questão da defesa? Alguém tem alguma dúvida, né? Não apareceu nada aqui por enquanto, mas se aparecer alguma dúvida, alguma questão, eu peço para que vocês escrevam já para mim, tá? Por enquanto. Enquanto estamos online aqui. Né? Muitas dessas dúvidas acabam aparecendo, né, no decorrer da disciplina de OTCC 3. Tudo ok? Tá. Então, a nossa última questão, né, já que o nosso tempo já está se encerrando, estamos a 15 minutos, né, do encerramento da nossa webconferência de hoje, né, e temos, né, que seguir esse tempo à risca, sendo que vocês possuem várias outras atividades. Eu quero, então, né, orientá-los, é claro que os tutores já estão completamente preparados para isso, mas eu gostaria de conversar, então, com vocês, alunos, então, sobre essa próxima atividade que vai ocorrer agora, então, é um encontro presencial, que é o seminário, né, em que vocês discutirão, então, o projeto de pesquisa de vocês. Então, eu quero aproveitar essa web de hoje para dizer, então, que vocês aproveitem, né, esse espaço de hoje, né, para que vocês possam apresentar as pesquisas de vocês, né, e para que possam conversar, então, com os seus colegas e com os seus tutores sobre as possíveis dúvidas, né, porque a gente tem muita dúvida nesse percurso. Normalmente é um percurso muito solitário, né, você não tem normalmente com que conversar muito sobre essas questões, né, eu vejo, eu estou passando por isso agora, né, estou escrevendo a minha tese, é muito complicado você escrever tudo isso sozinho. É claro que tem o papel do orientador, tem o papel dos colegas, né, de alguma disciplina, mas sempre surgem dúvidas, sempre surgem questões, será que é esse caminho, será que não é, será que essa mesmo é uma boa referência? Então, aproveitem esse momento, né, para trocarem essas questões, para conversarem sobre esse processo de escrita, né, que é um processo, né, muitas vezes angustiante, que é um processo, né, que nos causa ansiedade, que é um processo que nos traz várias dúvidas, será que é isso mesmo? Será que está legal? Né? Então, eu acho que aproveitem esse momento para isso também, né? E para apresentar de uma forma bem clara, porque isso vai ajudar vocês também no momento que vocês sentarem para escrever o trabalho de vocês, para apresentar exatamente o que vocês desejam trabalhar. Né? Quanto mais a gente tem claro para nós mesmos o que a gente quer trabalhar, o que a gente deseja pesquisar, fica mais fácil. E eu sei o quanto é difícil isso. Eu sei o quanto é difícil definir a problemática. O que exatamente eu estou trabalhando? Qual exatamente é o mote do meu trabalho? Né? Qual que é a minha discussão principal? Né? Será que é esse caminho mesmo? Então, aproveitem esse momento do seminário de hoje para fazer isso. Né? Então, durante as apresentações individuais agora do seminário, né, tentem focar nessa questão. Né? E também, eu acho que não é vergonha, não é demérito nenhum, né, mostrar, bom, estou com dúvida, será que é isso mesmo?
É lógico que você já tem que ter algum, não pode chegar nesse momento agora sem ter nada construído. Você já construíram um projeto, você já possui uma base, né? Mas aproveite para mostrar, olha, minha problemática é essa, é isso que eu quero fazer. Será que, né, tá legal, é por aqui, dá para entender o que eu estou querendo dizer, isso está claro, né? Aproveitem para ver como, né, os colegas reagem também né, a apresentação de vocês, se eles possuem alguma contribuição também que possa ser realizada. Então, procure sair do encontro hoje com essas questões mais claras, né? Qual exatamente a problemática, qual exatamente a justificativa, qual exatamente o seu objetivo, né? E qual que é o seu aporte teórico-metodológico, né? Com que autores que você vai dialogar, com que conceitos você vai dialogar, né? E aí, entrando nessa questão, eu aproveito mais uma vez, né? Eu sei que muitas pessoas já dominam essa discussão, muitos são oriundos, né, da história, né, estão realizando mestrado, por exemplo, num curso de história, né, ou em áreas comuns, mas também temos muitos alunos, e essa também é uma característica da especialização, que vem de áreas distintas. Então, desde o início, a gente está discutindo sobre essas questões, mas não acredito que não seja, não é exagero repetir novamente, né? Atentem para a questão da diferenciação entre fontes e referências. Mais uma vez, né? Por mais que a gente já esteja num momento avançado e que vocês já entregaram, né, o trabalho, já entregaram o projeto, né? Ainda existem alguns problemas com relação a essas questões, né? Então lembrem, né, que as fontes, né, são aqueles documentos, são aqueles materiais, né, de diferentes naturezas que vocês vão utilizar, então, para realizar a pesquisa de vocês. Então, as fontes sempre são, né, os materiais, os documentos que, de alguma forma, vão ajudar a vocês a pensar, a refletir, né, sobre algum momento passado, né, mesmo que seja um passado presente, né, mesmo que seja ontem, né. Então, essas são as fontes, né? E a gente não vai entrar na discussão aqui sobre o que é fonte ou não, a gente já fez isso lá em ATCC 1, né? Mas então tentem se lembrar, né? Que a fonte ela é essencial para o historiador. Não existe nenhum tipo de trabalho historiográfico sem a utilização das fontes. Então, a fonte é todo esse tipo de documentação que vai te auxiliar a pensar. É lógico que ela não é um passaporte direto para o passado, lógico, a gente já discutiu todas essas questões, não é o momento da gente retomar isso aqui agora, né? Mas a fonte, então, ela é o caminho, né? Ela é a pista sobre aquele, né? Sobre aquele determinado momento, aquele determinado período que você está tentando estudar, né? E aí, lógico, lembrando mais uma vez, a priori, por exemplo, né? A fonte só se torna uma fonte, né? Ou
Oi, pessoal. Eu voltei agora, tive um problema de conexão. Estão me vendo novamente? Oi, pessoal. Oi, pessoal, voltei novamente. Era só para dizer, então, que as discussões, então, estavam sendo encerradas, tá? Estão me ouvindo novamente? Eu acho que sim, né? Vídeo ok? Imagem ok? Só para eu poder me despedir de vocês. Ok, então. Relembrando, então, que a gente estava tratando das questões relacionadas, então, fontes e referências. Fiz uma rápida fala, né, sobre fontes, é uma questão que a gente já discutiu, então, só para ficar bem clara nessa questão da diferença entre fontes e referências. Quem ainda tiver alguma dúvida com relação a essa questão, então, por favor, aproveite esse momento para discutir essa questão com os colegas e com os tutores. Uma dúvida do Fábio, então, né, do Polo, do Fábio. Quem não fez o ATCC 2 fará o final do curso, após o ATCC 2. Seguinte, a disciplina do ATCC 2 pode ser feita como qualquer outra, depois juntamente com as outras na reoferta. Tá? Então, quem eventualmente acabou perdendo a disciplina, né, ou reprovando na disciplina, quando abrir as reofertas, pode refazer a disciplina novamente, lembrando que aquela questão, né, no máximo até 3 disciplinas, caso contrário, depois reprova e tem que fazer novamente.
tá? O ideal é que, né, essa disciplina não seja feita em reoferta, justamente por conta do caráter que ela tem, né, da importância dela com relação, né, à execução do projeto, enfim, mas caso tenha ocorrido, né, pode acontecer, então o aluno pode fazer ela novamente juntamente com as reofertas, tá? O professor, então, Newton, se está pedindo para informar a vocês, então, que é o final, né, então, do terceiro semestre, justamente isso que eu estava falando para vocês. E antes, então, da defesa do TCC, a plataforma é aberta. Então, todas essas disciplinas em que existe alguma pendência, vocês podem refazer essas disciplinas, tá? Mesmo período do normal, então, né, as mesmas semanas do normal, as 3 semanas, né, habituais que vocês têm. E isso também vai valer para as OTCCs, então elas não vão mais ter o tempo estendido, né? Elas acabam tendo esse tempo mais curto, tá? Então, isso é bem importante que fique claro, tá? Que essas disciplinas abrem quando da reoferta. E que é importante que fique claro também mais uma coisa, né? E que vocês só vão para a defesa caso todas essas disciplinas, então, vocês tenham tido aprovação depois em todas as reofertas, tá? E que vocês só podem, então, realizar no máximo reoferta em 3 disciplinas. Tá ok? Mais alguma dúvida? Ainda temos mais um minutinho, né, antes do encerramento do nosso tempo. Se tiverem mais alguma dúvida, ainda é possível que a gente converse? Não? Bom, então caso apareça alguma dúvida, por favor, postem na plataforma, via mensagem particular, via fórum, ou aproveitem para conversar com os tutores, tá? Eu gostaria de, então, agradecer a atenção de vocês, agradecer mais uma vez, então, o acompanhamento de todos os tutores, né, que estão, né, aqui, né, nos polos, né, trabalhando com vocês hoje, né, possibilitando que esses encontros sejam possíveis, bem como a realização de todas as atividades, né, na plataforma, né, no dia a dia. Né, agradecer também a atenção de vocês, né, e o professor Newton dizendo que qualquer problema que ocorra, esperamos que não, né, mas que qualquer questão podem entrar em contato com ele, que ele está de plantão e à disposição também até o final do encontro. Então, desejo um ótimo seminário para vocês. Novamente reitero, então, a necessidade de aproveitarem esse momento para conversarem sobre os projetos, sobre as dúvidas, sobre os encaminhamentos, né? E uma prova também, né? Dizer que estou aqui à disposição, né? Boas férias para todos. Aproveitem janeiro também para continuar com a pesquisa e nos vemos em breve. Abraços e até logo. Tchau.